paz, meus irmãos. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos que nesses dias Deus me mostrou o quanto é grande o amor dele. Eu já sabia, mas quando você para refletir, quando você está passando por algumas situações difíceis e você se aproxima mais de Deus, você sente mais como é grande o amor dele. E como vocês sabem, né, nós passamos por algumas aflições, por algumas tribulações dessas 2 últimas semanas. O meu filho, ele deu Covid e esse caso dele se agravou e ele acabou tendo que ser internado. E nesses momentos, como fica o coração de uma mãe, né? O meu coração, ele doía tanto que às vezes chegava a faltar o ar. Então eu fiquei pensando num desses momentos que eu estava, né, diante de Deus, falando com ele. Eu comecei a refletir como é grande o amor de Deus, como ele pode ter dado o único filho dele para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Fiquei pensando que tamanho de amor é esse, que amor mais imensurável, um amor tão grande que João lá, né, descreveu. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Eu creio que quando ele usou tal maneira é porque ele não conseguiu achar palavras que expressassem o amor de Deus. E aí eu fiquei pensando, porque eu falei assim, gente, eu dou a minha vida pelo meu filho, mas eu jamais daria a vida do meu filho por alguém. Então, para fazer isso, tem que ser alguém que ame muito superior a nós, sabe? Então, nós temos que ser gratos, né, ao que Deus nos ofereceu. Ele nos ofereceu o que Ele tinha de melhor, o que Ele mais amava, né? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. O que Ele fez não tem preço, sabe? Foi um preço alto demais. Nós não podemos fazer nada para retribuir o que Ele fez, mas nós podemos aceitar o seu amor, aceitar o seu sacrifício, para que a gente um dia esteja juntinho dele, para que um dia a gente diga para Ele, valeu a pena o seu amor tão grande, Deus. Valeu a pena, Jesus, o teu sacrifício tão grande por nós. Nós compreendemos que amor é esse tão grande, sabe, que Deus nos deu. Ele mesmo, né, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para conosco o tempo todo. Ele nos mostra realmente este amor tão grande, sabe? A palavra dele diz lá em Jeremias 29 que os pensamentos dele são pensamentos bons ao nosso respeito, né? Lá ele diz o seguinte, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, ireis a mim e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sabe, Deus é aquele que Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele está perto de nós nos momentos de aflições, é Ele que nos abraça, é Ele que nos dá força, né? É Ele que segura na nossa mão nos momentos que às vezes a gente não consegue nem levantar. Mas Ele está conosco, mostrando que Ele pode nos dar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Sabe, foi assim no caso do meu filho, a gente estava pedindo, Deus, ajuda que ele saia antes, né, da filhinha dele nascer, que a filhinha dele está para nascer a qualquer momento. E o parto dela foi marcado para o dia 1º e ele já saiu do hospital ainda essa semana, quer dizer, com 4, 5 dias internado, ele já conseguiu recuperar e sair. Então, assim, nós cremos no milagre que Deus fez na vida dele, nós cremos que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus enxuga as nossas lágrimas e Ele nos dá a vitória. E Ele nos deu uma grande vitória, Ele fez um grande milagre na vida do meu filho. Nós temos certeza disso, porque a partir do momento que Ele começou a ministrar a paz no meu coração, quando eu estava tão aflita, eu vi que Deus estava realmente ministrando para mim, que a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que Ele estava comigo, me dando forças para tudo que eu precisasse. Então que a gente possa sempre buscar a Deus, que a gente possa sempre honrar e glorificar o nome de Deus pelo amor que Ele tem para conosco, pelo sacrifício que foi feito por nós, sabe? E em todos os momentos de aflição, nós nos acheguemos mais a Deus e que nós vamos receber o abraço dele, nós vamos entender que Ele está ao nosso lado, que Ele está fazendo o melhor que Ele pode para nós, porque Ele nos ama.
E independente da resposta que Ele nos dá, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de aflição. E eu louvo muito a Deus, porque Ele foi a força que eu precisava nesses dias. Ele foi aquele que esteve comigo, aquele que me mostrou o tempo todo que Ele estava cuidando de mim, aquele que me mostrou o tempo todo que eu podia confiar nele, que Ele estava ouvindo o meu clamor como mãe. Então eu louvo muito a Deus, sabe? Como Jesus disse, nesse mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações, mas para a gente ter bom ânimo, que assim como Ele venceu esse mundo, nós também vamos vencer. Independente do que nós tenhamos que passar aqui, independente das dores que nós sentimos, um dia Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima e nós estaremos lá com Ele. E aí nós teremos vencido esse mundo. Amém, meus irmãos, que nós possamos sempre buscar a Deus. Nós possamos sempre orar uns pelos outros, sabe? Nesses momentos de aflição, uma palavra de carinho que chega, um incentivo, um testemunho de algum irmão, isso faz uma diferença tão grande, porque a gente sente Deus usando as pessoas para falar para nós aquilo que Ele gostaria também de soprar aos nossos ouvidos. Então nós agradecemos, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é a nossa força, o nosso baluarte, que nós possamos sempre confiar nele. Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pelo conforto que o Senhor nos dá, mesmo quando a sua resposta é não para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa força em qualquer circunstância, ó Pai. Esteja conosco nesse dia, Pai, esteja nos guardando, nos livrando desse vírus, ó Pai, que tem atordoado tantas pessoas, tantas vidas, ó Pai. Que nós possamos estar firmes no Senhor e crermos, ó Pai, que somos guardados pelo Senhor e que o Senhor está olhando por nós em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te pedimos a sua cura, as suas bênçãos sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.